nasce a luz do sol, Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Nós estamos ainda em plena quarentena, continuando aí com o nosso propósito de cultuar a Deus, mesmo que em nossos lares, junto com a nossa família. Eu gostaria de ler Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter ir contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o, lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Pai Santo, glorioso e eterno, nós, ó Pai, invocamos o santo nome do Senhor sobre nossas vidas neste momento, Senhor. Ó Deus, sobre a vida de cada um que está reunido, ó Deus, Pai, neste momento, em suas casas, Senhor, neste domingo, Senhor, para cultuar ao Senhor, uma vez que nós não podemos estar, ó Deus, ó Pai, no templo, Senhor, ó Deus, mas como somos, ó Deus, templo espiritual, ó Pai, mesmo estando, ó Deus, longe um dos outros, Senhor, nós, ó Pai, estamos, ó Deus, reunidos em espírito, Senhor, junto, ó Pai, com parte da igreja do Senhor, que, ó Pai, é, ó Deus, a nossa família, a nossa casa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, continua, Senhor, dirigindo-nos nestes cultos, ó Deus, ó Pai, que estamos oferecendo a Ti, Senhor. Ó Deus, que a Tua presença, Senhor, se faça, ó Deus, sentir em nosso meio, Senhor. Venha trazer paz, venha trazer alegria, venha trazer descanso, Senhor. Venha trazer fé e esperança ao nosso coração. Deus, abençoa, Senhor, a vida de cada uma das famílias que estão representadas, ó Deus, aqui nessa noite, Senhor. Abençoa, meu Deus. Ó Pai, ó Deus, a saúde. Abençoa, Senhor, o trabalho, Senhor, se estão podendo trabalhar ou não. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, continua sustentando, Pai. Deus, nós pedimos que Teu Espírito Santo agora nos conduza a toda a verdade. Ó Deus, nos ensine, ó Deus, a Tua palavra, desvende os nossos olhos para que venhamos contemplar as maravilhas da Tua lei, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ó Deus, porque a Tua palavra não volta para Ti vazia, Senhor. Cumpra o Teu propósito, Senhor. Ó Deus, e que ela impacte em nossas vidas, ó Deus, trazendo, Senhor, alegria onde há tristeza, Senhor, trazendo paz, ó Deus, aonde há tormento, Senhor, ó Deus, trazendo luz onde há trevas, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, que ela cumpra o Teu propósito, Senhor. Nós oramos, ó Deus, consagramos este momento ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como nós vamos continuar enfrentando tempos como este, né? Qual a atitude que o Senhor espera que nós tenhamos? Aqui nós vemos uma situação dos discípulos passando por uma tempestade, né? Os ventos eram contrários, as ondas estavam açoitando aquele barco e era uma situação realmente muito difícil. E se compara também
neste momento, ao momento que nós estamos passando agora, né? Esses momentos de ventos contrários, momentos de ondas que vêm sobre nós e tentando derrubar o nosso barco, tentando naufragar o nosso barco. Uma das coisas que eu gostaria de lembrar a você, né? E aqui é a primeira delas, e nós falamos sobre isso da última vez, que Deus está no controle. Se não, veja aí o versículo 22, pois diz, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Isso ocorreu logo depois que Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, né? E as multidões se dispersaram, Jesus as despediu, mas ele fez algo, ele compeliu, quer dizer, foi Jesus o provocador desta ação. Jesus praticamente os colocou no barco e falou, olha, vocês vão atravessar aí o mar da Galileia até o outro lado. Foi Jesus que provocou essa situação. Agora, será que Jesus não sabia, né, que haveria uma tempestade? Quantas vezes nós vemos Jesus manifestando conhecimento acerca de coisas que iam acontecer, né? Será que ele não poderia, então, sabendo dessa tempestade, falar com os discípulos, olha, fiquem aqui e amanhã de manhã nós, então, partimos para o outro lado, né? Porque, ao que nós entendemos aqui, a passar adiante significa que eles iam e Jesus iria depois também para o outro lado. Então, nós pensamos assim, se Jesus sabia, e nós vemos aí que eles estavam enfrentando uma tempestade, né? O texto lá de Marcos diz que eles estavam tendo dificuldades de remar porque o vento era contrário. Será que esse tanto de esforço não poderia ter sido evitado? Eles tiveram que remar contra o vento, ameaçados a sucumbir pela força das ondas que assolavam o barco a ponto de virar, né? Ter o perigo de o barco virar, né? Mas se Jesus não tivesse feito o que fez, eles não teriam tido uma oportunidade de ver uma coisa que jamais aconteceu, né, na história humana, que foi um homem andar por sobre as águas. A Bíblia diz lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Que Deus faz o seu caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. É interessante isso para nós, porque Deus, para nos ensinar determinadas coisas, Deus, para muitas vezes construir o nosso caráter, Ele permite que nós venhamos passar por essas tempestades, nós venhamos enfrentar ventos contrários, nós venhamos sofrer com as ondas batendo no nosso barco e muitas vezes a ponto de sucumbir. Mas Deus tem o seu caminho na tempestade e na tormenta. Muitas das coisas que Ele quer fazer nas nossas vidas é através dessas experiências. Foi aí que eles descobriram que Jesus não é um Jesus que tem poder somente estando dentro do barco. Porque se você passar algumas páginas para trás, você vai ver que eles tiveram uma experiência de tormenta, de tempestade anteriormente, mas Jesus estava dentro do barco. E Jesus dormia no barco e também vento, tempestade, ondas, a ponto do barco estar a ponto de virar, submergir. E eles viram para Jesus dizendo, Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus simplesmente se levanta e acalma o vento e acalma a tempestade. E eles tiveram a experiência que Jesus, se Ele está no nosso barco, Ele tem o poder de fazer cessar a tempestade. Só que
nesse texto, Jesus não estava no barco, mas Jesus tinha o controle da situação, porque Jesus é quem os enviou para aquela tempestade. E Ele vai estar lá. Quando você, mesmo tendo ido adiante, parecer ou se sentir só, no momento em que você precisar, Ele vai estar lá por você. Ele vai estar lá para te socorrer. Voltando para o nosso texto, diz que depois que Jesus despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Que interessante essa prática na vida de Jesus, né? Mesmo ele sendo quem ele era, né? O Filho do Deus Altíssimo, e provavelmente alguém possa ser levado a pensar, poxa, Jesus era o Filho de Deus, ele não precisava orar, ele tinha a unção de Deus para curar, para libertar, tinha a unção de Deus para multiplicar pães e peixes, mas a verdade não é essa, a verdade é bem outra, que mesmo Jesus, sendo Deus, sendo quem Ele era, não abriu mão de orar. Então, quanto mais nós, né, que não temos a mesma natureza que Jesus, muito mais necessitados, homens que a Bíblia fala cuja estrutura é pó, e quanto mais nós necessitamos de orar. Se Jesus gastava tempo orando, quanto mais nós necessitamos disso também. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós temos que estar orando em todo o tempo. E a Bíblia diz também, em Efésios 5,18, orando em todo tempo. Esse pequeno trecho do versículo 18 está dentro do contexto do texto que fala sobre a armadura de Deus, que é Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Né? Então, ali fala que nós temos que nos revestir do Senhor e da força do seu poder, e revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo e poder resistir no dia mau. E não somente no dia mau, mas nos dias maus. E é exatamente este tempo que nós estamos vivendo, dias maus. E parece não haver uma solução fácil para toda essa situação que nós estamos vivendo agora, se nós não fazemos essa quarentena, nós corremos o risco de termos muitas mortes, principalmente entre as pessoas do grupo de risco e os nossos idosos, pais, avós. Mas se nós mantemos essa quarentena, nós temos o risco também de crise, desabastecimento, crise econômica. Nós já estamos tendo essas crises. O que fazer? Orar. Se você já tinha uma vida de oração, porque Jesus aqui estava orando num momento tranquilo, havia despedido as multidões, cair da tarde, diz o texto, ele foi orar a sós com Deus e certamente Jesus estava preparado para aquela tempestade que estava por vir. Muitos de nós que tínhamos nossa vida de oração, certamente quando toda essa situação nos acometeu, nós pode ter certeza que veio confiança ao nosso coração, paz de que Deus está no controle, de ouvir sua voz dizendo: eu serei contigo, eu vou adiante de ti, vou continuar te abençoando, te provendo e te guardando. Mas muitos que não estavam levando esta vida de oração, certamente se sucumbiram diante da ansiedade, do desespero, do pânico. Então, se você não tinha essa vida de oração, comece a orar antes tarde do que nunca.
muito pode a súplica do justo pela sua eficácia. A Bíblia diz que quando nós oramos, fazemos conhecidas diante do Senhor, corações, súplicas, ações de graça, todas as nossas necessidades, a paz dele guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Voltando para o texto, nós vemos aí o versículo 24 dizer que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quero destacar, o barco estava longe. Aqui nós temos duas aplicações. Diz que o texto que o barco já estava a estádios de distância da praia, do lugar onde eles poderiam se sentir seguros, né? Se eles tivessem saído há pouco, estivessem a pouca distância da praia, eles poderiam voltar. Mas de onde eles estavam, né? Eles não tinham essa possibilidade de voltar, né? Por isso decidiram continuar remando, mesmo com os ventos contrários. Então, nós estamos também passando por um momento como esse, né? Talvez se as medidas protetivas tivessem sido tomadas pela China no começo dessa epidemia, e nós sabemos tudo o que aconteceu. Talvez se a Organização Mundial de Saúde tivesse declarado pandemia adiantadamente, né? Talvez o Brasil não teria deixado aberto para o turismo, né, durante o carnaval, e agora querem fechar tudo, né? Enfim, muitas incoerências que foram tomadas por aqueles que de repente agora querem um isolamento total, né? E agora realmente é uma situação onde nós aparentemente não temos uma solução fácil, né? Mas nós vemos que Deus, mesmo no meio de um lugar onde parece que o auxílio, né, não será fácil, né, bem no olho da tormenta, Deus promete nos ajudar, promete estar conosco. E esse barco longe também tem uma outra aplicação que nós podemos colocar aqui. Quantos de nós estamos longe ou estamos nos sentindo longe do lugar seguro? A Bíblia muitas das vezes faz alusões a Deus e a Cristo como sendo o nosso lugar seguro, o nosso porto seguro, né? E muitos estão aí agora longe e agora que a tormenta os acometeu, eles estão se sentindo longe ou estão sentindo que Deus está longe. Não importa quão longe você esteja, né? Jesus virá ao seu encontro. Creia, Ele virá ao seu socorro. E nós vemos que havia um vento contrário e ondas açoitando o barco. Uma das figuras que tem sido usadas para a situação de crises, né, subsequentes que vieram com a epidemia, né, é a figura de ondas, né? Eles falam da primeira onda, que é a epidemia em si, que vai trazer doença e também mortes e também colapso, muitas das vezes, quando as medidas necessárias não são tomadas a tempo, colapso para o sistema de saúde, para os hospitais, enfim. E fala de uma segunda onda, né, que veio com o confinamento, com o isolamento social, porque muitos deixaram de trabalhar, e isso tem trazido um impacto muito forte sobre as economias do mundo, né? Bolsas caindo e empresas estando a ponto de declarar falência, alguns pequenos negócios fechando, porque já houve uma parada suficiente para comprometer a continuidade desses negócios. Enfim, essa é a segunda onda que traz o que? Crise econômica, né? E essas ondas querem despedaçar nosso barco. Então, vem ao coração de todos medo da morte, da doença, do desemprego, do fim do negócio,
medo do futuro, como vai ser tudo depois que tudo isso passar, enfim, né? Ondas que querem açoitar o nosso barco. E são realmente situações atemorizantes, elas trazem medo ao coração, mas de repente, quem no meio de toda essa situação aparece, né? Nós vemos aí, versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Então os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Talvez muitos não chegaram a esta situação de tamanho pânico a ponto de gritar, mas estão gritando por dentro, pois não sabem como vão fazer para pagar suas dívidas, como vão fazer para manter o seu negócio ou manter o seu emprego, ou enfim, como vão sustentar os seus filhos. E esse pavor tem tomado o coração de muitos, né? É preocupante que muitos cristãos não estejam demonstrando fé neste momento. Deveriam ser pessoas que deveriam espalhar fé e esperança, pelo fato de não entenderem que Deus está no controle de tudo isso, que Deus é quem está causando isso, né? Porque foi o próprio Jesus que os impeliu, né? Os colocou dentro do barco, que sabia que aquela tempestade estava por vir e, portanto, Ele está no controle, né? E pelo contrário, né? Ao ver o agir de Deus, a intervenção de Deus, né? Ainda se assustam com aquilo que Deus está querendo fazer, né? Pois eles viram em Jesus, mas não entenderam, né, que era o Mestre que ali estava. Eles interpretaram que era um fantasma, né? Então muitos de nós talvez estejam pensando: isso foi algo produzido pela própria China, isso foi produzido, isso foi feito. Queridos, Deus está no controle. O homem não faz coisa alguma sem a permissão de Deus. É por isso que depois que eles têm, né, este instante de pânico, Jesus diz imediatamente, disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui está no versículo 27. Não temais. Por que nós não devemos temer? Por que a palavra de Deus repete tantas vezes essa expressão não temais? Porque o temor é contrário à fé e o amor. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Porque quem ama ou quem se sente amado não teme. Ainda mais tendo alguém que pode realmente cuidar de nós, que é poderoso para nos socorrer. Ele tem poder. E este amor, né, retirará do nosso coração toda a insegurança, todo o medo, porque sabemos que Deus, o nosso Pai, está no controle e Ele tem cuidado de nós. Diz a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 também. Essa é uma outra razão pelo qual nós não devemos ter medo. É que Deus não nos tem dado espírito de medo, espírito de covardia, algumas versões dizem, mas espírito de amor, poder, moderação. Deus tem nos dado espírito de fé, para que nós venhamos confiar, de amor, para que nós venhamos nos sentir seguros, porque aquele que está nos controle e tem todo o poder nos ama, mas também de moderação. Por quê? Porque nós não vamos aí, porque temos poder, né, tentar a Deus dizendo: eu posso tudo, então posso sair quando eu quiser, agir da forma que eu quiser. Não. Nos dá também espírito de prudência e de sabedoria, de acatar as autoridades, de fazer o que está sendo orientado,
para que, fazendo isto, nós venhamos passar seguros por essa tempestade. Outro motivo pelo qual nós não devemos temer, porque Ele prometeu estar conosco. E a gente não vai temer mal algum. Porque em Josué capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz que o Senhor disse a Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se Deus é quem mandou, se Deus é quem enviou, porque foi o próprio Cristo que os colocou naquele barco, Ele vai socorrer, Ele vai ajudar, mesmo que Ele não esteja no barco, Ele virá ao nosso encontro no momento que nós necessitarmos. Isaías 43, versículo 1 e versículo 2. A palavra do Senhor também nos fala de uma promessa, onde Ele diz: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, querido, eles estavam passando pelas águas naquele momento. Estavam passando pela tempestade naquele momento. Mas Deus está dizendo: olha, eu chamei vocês. Vocês são meus. E eu cuido de vocês. Na palavra de Deus, nós vemos inúmeras vezes essa expressão, Deus falando com seus servos: não temas. Não é 365 vezes, né? Como eu mesmo já acreditei anteriormente, e confesso que até já repassei essa informação, mas não, algumas versões a que mais traz, né, essa expressão quase 100 vezes, né? É um número considerável, né? Mas não deixe, nem por isso essa expressão não temas deixa de ser relevante na Bíblia. Ainda que nós a víssemos somente uma vez na palavra de Deus, tendo vindo da boca do Senhor, né, ela já teria sido suficiente para fazer sossegar o nosso coração. Deus falando para os seus servos: não temas, não temas, que eu sou contigo. Deus falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu. Sou eu que estou no controle, sou eu que estou aqui, sou eu que vim para te ajudar. Porque Ele vê e vem ao socorro é outro motivo pela qual nós não devemos nos espantar nem nos desesperar. Em Marcos 6,48, que é o texto que correlato essa mesma passagem na Bíblia, né, nós vemos aí Jesus vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio a ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Então nós vemos Jesus viu. Eu fico imaginando como que Jesus viu isso, né, no meio da tempestade, na madrugada, né, porque este horário é provavelmente entre 3 e 6 da manhã. Como que Jesus os viu em dificuldade, tentando remar contra o vento, né, que era contrário, e Jesus vendo que eles não iam ter condições de alcançar o outro lado, por causa da tempestade do vento que era contrário, veio ao encontro deles para os ajudar. Quantas vezes nós estamos aí lutando com nossos próprios esforços para prevalecermos contra determinada situação dentro da nossa família, doença ou problemas financeiros, problemas que nós estamos enfrentando exatamente agora, né? Jesus está vendo o esforço que você está fazendo,
para manter a calma dos seus filhos, para manter a confiança, para não passar temor, né, para o seu cônjuge. Mas Deus sabe que você está fazendo todo esse esforço e Ele vem ao seu encontro e diz que Ele queria, aqui no texto de Marcos, queria passar à frente deles, tomar a dianteira. Jesus quer tomar a frente de toda essa situação, de toda essa preocupação, de tudo isso que você está passando agora aí e anteriormente. Jesus quer tomar a frente e Jesus quer garantir a você que Ele vai trazer a solução para este seu problema. E aí nós vemos, posteriormente, o texto fala que Pedro, a partir do versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E quando a sua fé falhar? Porque Pedro, muitos criticam Pedro, mas imagina se Pedro não teve fé, né, e mesmo assim andou um pouco sobre as águas, né, o que tiveram os outros que nem a coragem de sair do barco tiveram, né? É por isso que nos textos correlatos, Jesus critica não somente a fé de Pedro, mas critica a fé de todos, né? Pelo menos Pedro, por um instante, teve fé no Senhor. Talvez você vai acordar dias aí pensando: não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir superar toda essa situação, nós vamos conseguir vencer tudo isso. Mas talvez haverá dias que você vai acordar desanimado, vai acordar com temor no seu coração. E agora, como vai ser tudo isso? Porque você vai reparar que os dias estão passando, e como vai fazer com a minha empresa manter o meu emprego, e como que vai fazer estando sem dinheiro, sem eu poder abrir o meu negócio, como vai ser? Você vai reparar no vento, vai reparar nas ondas, e neste momento talvez você vai se sentir como se submergindo. Agora, se Jesus disse para você: vem, e Ele é quem te deu essa palavra, olha, vá em frente, venha, Ele vai garantir que você não vai sucumbir, mesmo que a sua fé falhe, porque Ele é quem deu a palavra, Ele vai garantir o seu socorro. Então, porque a palavra de Deus diz: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Clama ao Senhor no dia da angústia, no dia do desespero, no dia do pânico, e Ele vai te ouvir. Como ouviu a Pedro quando ele disse: salva-me, Senhor. Pedro estendeu as mãos e Jesus tomou pelas suas mãos e o levantou e entrou com ele para dentro do barco. Queridos, para finalizar, eu gostaria de dizer a você: a fé garante que tudo ficará bem. Tudo ficará bem. Porque diz que ao subir ao barco, cessou o vento. Jesus não poderia ter cessado primeiro o vento antes mesmo de encontrar com eles, como fez na vez em que ele estava em uma outra tempestade e que simplesmente ao acordar cessou o vento e a tormenta. Mas eles não teriam tido a oportunidade de ver que Jesus andou sobre as águas e que se alguém confiar em Jesus, também pode andar por sobre as águas, como fez Pedro. Em João capítulo 6, versículo 21, que é o texto, outro texto também, que narra a mesma passagem, fala que eles chegaram ao seu destino. Jesus não manda ninguém realizar determinada missão ou sair em seu nome para realizar determinada coisa sem garantir que você vai chegar do outro lado. Então, tenha segurança de que, se precisar, quando você não desgotado que estiver, não
tiver condições mais de remar, que Ele vai tomar a frente, que Ele vai entrar no barco e vai levar você em segurança para o lugar que Ele tem determinado para você. Tudo, querido, ficará bem. Porque a fé sempre traz boas notícias. Aconteça o que acontecer. Quando nós lemos a Bíblia, nós não lemos a Bíblia como um livro que tem começo, Gênesis, mas ela também tem fim. Apocalipse é o livro da revelação final. Não é como esses filmes que você assiste e você fica nervoso no fim do filme porque o filme termina sem uma conclusão. A Bíblia não é assim. A Bíblia fala de um final feliz para aqueles que confiam no Senhor. Ela diz que tudo ficará bem. Deus revelou a João as coisas acerca do fim, para que João tranquilizasse a igreja, porque o fim seria novamente no paraíso, seria num lugar onde não haveria mais lágrimas, mais choro, não haveria mais pranto, nem dor, nem morte, nem coisa alguma de ruim, porque Deus enxugaria dos olhos toda a lágrima. João, capítulo 14, versículo 1. Não se atemorize vossos corações. Creiam em Deus, creiam também em mim. E Ele faz uma promessa para nós, que na casa do Pai há muitas moradas. Veja só, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou preparar lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A nossa história tem um final feliz. Jesus foi para preparar um lugar para nós, para que onde Ele está agora, nós estejamos também. Ele promete: eu vou vir para pegar vocês, para levar vocês para um lugar onde eu mesmo receberei vocês, para que vocês estejam comigo para todo sempre. Que nosso coração se acalme e venha encontrar paz nessas palavras. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, que bom, Senhor, que o Senhor vê, mesmo à distância, ó Deus, o mar revolto dentro do nosso coração, as ondas, ó Deus, de preocupação e temor que, ó Pai, nos assolam, Senhor, tentando sucumbir, ó Deus, o nosso barco, fazer-nos perder o controle, ó Deus, ó Pai, nos levar ao esgotamento de tanto esforço, ó Deus, que nós estamos fazendo para, ó Deus, ficar bem. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Tua palavra diz que o Senhor vem ao encontro, mesmo que, ó Pai, tenha que andar sobre as águas, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor faz o Teu caminho, ó Deus, na tempestade, na tormenta, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ó Pai, a ter a nossa fé aumentada, Senhor, através da experiência, Senhor, de saber que se clamarmos, ó Deus, o Senhor nos honrará, Senhor. E nós, ó Pai, Te honraremos, Senhor, através de ver a experiência do Teu livramento, ó Deus, da Tua provisão milagrosa, Senhor, do Teu cuidado e proteção em nossas vidas, ó Deus, mesmo em tempos de tempestade, ó Pai, mesmo em tempos de tormenta, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos levará, ó Pai, ao lugar seguro, Senhor, que é o Senhor mesmo, ó Pai. Ó Deus, e nós, ó Pai, ó Deus, estaremos, ó Pai, ó Deus, confiantes de que, Senhor, tempestade vai passar, ó Deus. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. Pai, nós pedimos, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, onde quer que, ó Deus, ele esteja agora, Senhor. Ó Deus, neste culto familiar, Pai, abençoa, Senhor, o pai de família, ó Deus, que precisa trabalhar.
Ó Deus, a esposa que provavelmente também precisa, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, das crianças que precisam, ó Deus, voltar à escola, Senhor. Da vida que precisa voltar à normalidade. Da igreja, Senhor, que precisa, ó Deus, sair, ó Deus, ó Pai, a anunciar o Evangelho, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, tudo isso que tem acontecido, Senhor, ó Pai, são, ó Deus, prenúncios do Senhor, ó Deus, para aquilo que virá, Senhor. O Senhor não faz nada sem avisar primeiramente a tua igreja, ó, vem avisar os teus profetas, ó Deus, ó Pai, ó Deus, mas estás anunciando ao mundo, bradando o Senhor, para que se arrependam, para que se voltem a Ti, Senhor. Assim como, ó Pai, quando Noé estava construindo aquela arca, ele pregava a justiça, Senhor. Ó Deus, ó Pai, e o Senhor deu oportunidade àquela geração para que não se perdesse, Senhor. Tem dado também a nossa geração, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das nações. Tem misericórdia, Senhor, ó Pai, dos povos, Senhor, das famílias, Senhor. Ó Pai, que hajam, ó Pai, conversões, que hajam, ó Pai, retornos ao Senhor, Deus. Nós te pedimos, Deus, tem misericórdia, Senhor, Pai. Ó Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno, glorioso e amado Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja contigo, meu irmão, minha irmã, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora, para sempre.